Bom dia, galerinha. Tudo bem? Então, nossa atividade hoje está lá na apostila 13, né? Os substantivos, caracterização e classificação, flexão e gênero, né? Quem são os substantivos para a gente começar? É aquela classe gramatical que nomeia os seres, tá? Eu digo que através dos substantivos que nós vamos dando origem às outras classes gramaticais. Ok? Então, quem são os substantivos? Nós temos substantivo concreto, substantivo abstrato, né? O que é um substantivo concreto, o que é um substantivo abstrato? Deixa cair por terra aquela expressão de que concreto é aquilo que eu toco, abstrato é aquilo que eu não toco. Não. Concreto é aquele que tem a existência própria, tá? E o substantivo abstrato são os sentimentos. Ele não tem existência própria, ele precisa de um ser para que ele exista. Digamos assim, um livro, por exemplo, ele é concreto, tá? Ah, é porque eu toco? Não, não é por causa disso. É porque se eu sair daqui da sala, por exemplo, ele vai continuar ali, ele existe. Não é a fabricação dele, é a existência dele. Se eu não existir, ele vai estar aqui, tá? Agora, os sentimentos, por exemplo, eles andam vagando por aí? Não, ele precisa de um ser para ele existir. O amor, a alegria, a tristeza, eles não ficam vagando, esses sentimentos. Ele precisa de alguém para que ele exista, tá? Então, substantivo concreto tem existência própria. Substantivo abstrato não tem existência própria. Precisa de um ser para que ele exista, ok? Depois nós temos o simples, o comum e o próprio, perdão. Próprio, nome de lugares, nome de pessoas, né? Todo mundo sabe, tudo se escreve com letra maiúscula. E o comum, já diz. O livro, por exemplo, ele é concreto? É. Por que ele é concreto? Porque tem existência própria. Mas ele é comum? Também. Comum. O nome já diz, comum. Aí tem o simples e o composto. Ele é simples também? Sim. Então, um substantivo, ele pode ter várias classificações, tá, gente? Porque ou ele é concreto, ou ele é abstrato. Ou ele é simples, ou ele é composto. Ou ele é comum, ou ele é próprio, tá? Então, o livro, por exemplo, ele pode ser concreto, ele pode ser simples e ele pode ser comum. Ele tem as três classificações, tá? E o que é simples e composto? Simples quando eu tenho apenas um radical, livro. Composto quando eu tenho mais de um radical, guarda-roupa, os substantivos compostos, tá? Então, próprio, nome de pessoas, de lugares. O comum, comum mesmo, o nome já diz. Aí nós temos os coletivos. Os coletivos são aqueles que designam um grupo de pessoas, né? Manada, réstia, multidão, quando eles se referem a um grupo de seres, tá bom? É o coletivo. Depois nós temos biformes e uniformes. O que são substantivos biformes e substantivos uniformes? O bi quer dizer dois, uni, um. Forme quer dizer forma. Então, todos os substantivos que têm as duas formas, ou seja, masculino e feminino, eles são considerados biformes. Pai, mãe. É como se fosse o casal, né? Pai, mãe, menino, menina, amigo, amiga, freguês, freguesa, tudo que você consegue. Tio, tia, avô, avó, tá? Todos os substantivos que vocês conseguem colocar nas duas formas, tanto masculino quanto feminino, são considerados biformes. E uniforme é quando é o mesmo substantivo, tanto para o masculino quanto para o feminino. Como assim? No uniforme, nós temos três tipos. Nós temos os epicenos, que são para os animais. Nós temos os comum de dois, gênero, tá? E nós temos o sobrecomum. Vamos lá. Animal, por exemplo, tartaruga. Qual é o masculino tartaruga? É tartaruga macho, tartaruga fêmea. Jabuti macho, jabuti fêmea, tá? Então, você não tem tartarugo e tartaruga. Não, a mesma forma, tartaruga, eu só mudo macho e fêmea, eles são considerados epicenos.
Os substantivos epicenos são para os animais, que a gente utiliza o mesmo substantivo, por isso que ele é uniforme, não tem as duas formas, e eu só mudo de macho e fêmea, tá? Para a mudança do gênero e do sexo do animal. Quem são os comuns de dois gêneros? Também são uniformes, ou seja, mantém a mesma forma, mas eu só vou mudar o artigo. A palavra estudante, por exemplo, o estudante, a estudante. Então, para eu mudar do masculino para o feminino, só houve a mudança do artigo, mas a palavra estudante permanece a mesma. Entendeu? Ó, lá no epiceno, tartaruga. Para eu dizer se o sexo da tartaruga, eu botei tartaruga macho, tartaruga fêmea. A palavra tartaruga se manteve. No estudante, o comum de dois gêneros, estudante, o estudante, a estudante. A palavra estudante permaneceu, eu só mudei o artigo. E o sobrecomum. O sobrecomum, por exemplo, a palavra criança. Quando eu falo para vocês, nossa, tem muitas crianças por aqui. Eu só vou saber quantos meninos e quantas meninas tem se na história ou no contexto eu revelar, tá? Mas por isso que é chamado de sobrecomum, porque você não identifica o sexo das pessoas que estão ali, né? Como assim? Teve um acidente aqui, houve vítimas. Eu não sei quantos homens, não sei quantas mulheres. Se eu falar a palavra vítima, tá? A gente só identifica se estiver falando um texto, alguma reportagem, por exemplo, e lá falar, ó, tantos homens, tantas mulheres. Aí você consegue identificar. Mas a palavra vítima, a palavra criança, elas são consideradas sobrecomuns porque você não identifica o sexo do substantivo, tá? Então, os substantivos são simples, composto, né? Simples, quando ele é simples mesmo, radical, composto, quando ele tem mais de um, comum e próprio, comum, o nome já diz, comum mesmo, e próprio, nome de pessoas, de cidades, lugares, concreto e abstrato. Concreto, ele tem existência própria, e o abstrato não, ele precisa de um ser para ele existir. Primitivo e derivado. Primitivo, ele dá origem a outras palavras, tá? Entenda o primitivo como a base e o derivado, foi derivado do primitivo. Então, o exemplo pedra. Pedra é meu primitivo, não veio de palavra nenhuma. Mas a palavra pedraria, pedregulho, é derivado de quem? De pedra. Então, pedra é o primitivo, é a base, e os substantivos derivados foi que derivaram dessa base, tá? Aí, nós vimos também o coletivo, né, que é o conjunto de seres, designa uma espécie, os biformes e uniformes. Os biformes são todos aqueles substantivos que a gente muda, né, no masculino e feminino. Eu tenho uma forma para o masculino e eu tenho uma forma para o feminino. E os uniformes é quando é a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí os epicenos nós utilizamos para os animais, que é macho e fêmea. O comum de dois gêneros, quando eu modifico somente o artigo, o a. E os sobrecomuns, quando eu não consigo identificar o sexo do meu substantivo, tá? Por exemplo, a palavra criança, ela é feminina. A criança, o gênero dela é feminino, tá? Mas o sexo da criança, eu não sei se é homem ou se é mulher. É diferente, tá bom? É igual vítima. A vítima. A vítima é uma palavra feminina, palavra. Mas quem está por dentro da vítima, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, ok? Então, no mais, é isso. Sobre os substantivos, tá lá no capítulo 13 e é uma atividade bem tranquila para vocês. Vamos relembrar os substantivos, tá? Sem esquecer que substantivo é uma classe gramatical que nomeia os seres. Reais e irreais, animados e inanimados, tá bom? Ó, beijão.